Antes da gente falar na oração, acho que a gente tem que falar um pouquinho do significado da oração, o significado mais profundo, que na verdade nós não estamos falando de fé. E se a gente buscar um conceito de fé, eu gosto muito de um conceito de fé dado pelo espírito André Luiz, numa das obras psicografadas por Chico Xavier, quando ele fala que fé não é uma atitude mística, é uma força atrativa das energias do universo. Isso nos torna coparticipativos da nossa vida, das atitudes que a gente tem que tomar para alcançar um certo objetivo. E aí, uma manifestação dessa fé vem a prece. E a prece é esse contato que a gente tem com o imponderável, né? Melhor dizendo, com o não material. E a cada dia que passa, mais se estuda sobre isso, né? Se a gente pegar um livro do Dr. Harold Koenig, o Dr. Harold Koenig é um médico da Universidade de Duke, na Carolina do Norte. Ele escreveu um livro sobre medicina e espiritualidade. É onde ele pega um livro grande, 700 páginas, onde ele pega aproximadamente 1.200 trabalhos sobre medicina e religiosidade ou espiritualidade, como a gente bem queira, né? E ele mostra a importância desse sentimento na vida do ser humano. Como isso nos traz saúde, né, no final das contas. Só para citar alguns trabalhos, então ele mostra que as pessoas que professam uma fé e têm essa religiosidade forte em si, elas adoecem menos. Quando elas internam, elas permanecem menos tempo internadas, usam menos antibiótico, têm menos complicações cirúrgicas. Dosagem de algumas substâncias no sangue, por exemplo, a interleucina 6. A interleucina 6 é uma substância, uma proteína, uma citocina, que ela está ligada a estados de doença, doenças coronarianas, Alzheimer, e foi observado que pessoas que professam uma fé, têm essa religiosidade, essa capacidade de orar, de prece, né, todo esse conjunto que a gente chama de religiosidade, essas pessoas têm essa interleucina 6 em níveis mais baixos. Se ela é uma proteína ou é uma citocina que está relacionada à doença, se ela está mais baixa, obviamente a gente há de concluir que essas pessoas têm menos possibilidade de ter doenças coronarianas, de ter doenças cardíacas, de ter câncer, Alzheimer e outras coisas, até as coisas mais populares, né? As pessoas dizem assim, eu alterei meu estado de humor, que está muito relacionada com convicção em algo superior, né? A pessoa que tem uma convicção em algo superior, que lhe ajuda a viver, ela enfrenta com mais facilidades as adversidades da vida que todos nós temos. Então as pessoas que enfrentam a vida com mais serenidade, elas têm menos hipertensão arterial, menos diabetes. Quando tem a diabetes e hipertensão arterial, elas descompensam com mais dificuldade, né? Ou seja, elas controlam com mais facilidade, melhor dizendo. Então, na prática do dia a dia, a razão para essa nossa espiritualidade, essa nossa religiosidade, né? Uma alma equilibrada mantém um físico equilibrado. Isso nas obras de André Luiz, as obras de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, há 50, 60 anos atrás, ele já dizia isso. E hoje a gente está comprovando isso com os experientes. Uma outra experiência, pacientes soropositivos com HIV, que professam uma fé, têm essa convicção religiosa em algo superior, eles têm um nível de replicação viral menor e um nível de CD4 maior. Ou seja, é um imponderável, ou é o abstrato, vamos dizer assim, que é a religiosidade, a gente não pega, a gente não sente, mas repercute diretamente no corpo físico. Outro experimento, pessoas que professam uma fé, têm esse estado de religiosidade, que a gente vai dizer, tem uma quantidade maior de células killer. Células killer são células que combatem o câncer.
Se essas pessoas têm uma quantidade maior de células que combatem o câncer, obviamente elas têm uma possibilidade menor de ter câncer. São esses trabalhos que o Dr. Harold Koenig faz comentário nos seus livros. Então ele observa desses 1.200 trabalhos que 90% deles mostra que o índice de suicídio é menor, muito menor, em pessoas que professam uma fé. E se a gente imaginar que a cada 20 segundos alguém suicida no mundo, e que mais grave ainda, para cada suicídio cometido, em torno de 20 tentativas aconteceram, ou seja, a cada 20 segundos nós temos 21 pessoas atentando contra a própria vida, isso é uma verdadeira epidemia, né? Mata mais do que muita doença, e que a religiosidade é um remédio para isso, então a gente não pode dispensar isso do arsenal terapêutico dentro da medicina. São essas experiências que estão sendo observadas nos países como os Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós temos 141 escolas médicas. No último dado da Escola Médica de Harvard, que é a maior escola do mundo, dispensa comentários, de 2008 esse dado, mais de 100 universidades, escolas médicas americanas, já têm no seu currículo a matéria, a disciplina medicina e espiritualidade, ou medicina e religiosidade. Então a importância que as escolas médicas americanas hoje já vêm nesse aspecto em prol da saúde do seu paciente. Porque a função da medicina é trazer saúde, independente da maneira pela qual você atinge esse objetivo. Se nós sabemos que esse aspecto, religiosidade, traz inúmeros benefícios para o seu paciente, por que não agregá-lo ao seu arsenal terapêutico em benefício do seu paciente? Tem que ser feito. Primeira coisa que a gente tem que fazer é entender essa fé. Como eu falei no início, fé não é uma atitude mística. Então a fé ela tem que ter razão. O maior dom que Deus nos deu foi a capacidade de pensar e de raciocinar. E essa fé tem que ser construída em cima do pensamento, da convicção e da razão. Para que isso aconteça, a gente tem que ter outros parâmetros para nos ajudar nessa convicção. Então, o que o Espiritismo nos traz? Reencarnação, lei de causa e efeito. Qual religião nos vai fazer entender algo supremo que a gente chama de Deus, amoroso e bom, se Ele me deu um filho doente? Uma paralisia cerebral, uma coisa irreversível. Como é que você vai ter fé sem razão, sem entendimento? Não tem como. Essa capacidade de raciocinar, a gente não vai conseguir assimilar essa ideia da bondade de Deus sem reencarnação, sem lei de causa e efeito, sem uma continuidade da vida. Senão a vida não faz sentido. Um filho doente, uma doença congênita, uma doença intratável, nos faz pensar sobre isso. Qual a razão da vida? Qual a razão dessa criatura vir presa num corpo físico defeituoso e passar toda uma existência presa naquele corpo, se ela não tiver vivenciado uma outra existência anterior e for vivenciar existências no futuro? Se não for essa razão, a fé raciocinada que Kardec nos concita, é difícil ter fé. Por isso Kardec falava, fé raciocinada. E essa fé raciocinada se constrói com raciocínio, como a própria palavra está dizendo, e com estudo e com o pensamento, com o discernimento. Aí sim, a gente constrói essa fé. Em construindo essa fé, aí você vai poder ajudar quem sofre. Senão você vira um sofredor junto com seu filho. Se você não tiver essa convicção da bondade de Deus se manifestando nas leis da natureza, a gente vira um sofredor junto com o filho. A gente não pode fazer nada. O livro Pensamento e Vida, que é psicografia de Chico Xavier, e vamos lembrar, Chico Xavier
um matutinho, né, carinhosamente falando, um matutinho do interior de Minas Gerais, com 4º ano primário, escreve coisas extraordinárias na década de 40, de 50, quando ninguém falava sobre isso praticamente. Ninguém falava sobre isso. Então, uma das citações que ele fala é o seguinte: nossas emoções doentias, mais profundas, aí nós vamos citar o ódio, o rancor, a mágoa, o remorso. Então, essas emoções doentias profundas, quaisquer que sejam, diz Emmanuel, geram estados enfermiços no corpo físico. Isso é uma afirmação peremptória de Emmanuel. Ele não diz que pode, que tal, gera. E isso que a medicina de hoje está buscando. Estados enfermiços da alma, gerando repercussões no corpo físico. Estados enfermiços da alma, rancor, ódio, mágoa, né? As pessoas falam, a pessoa divorciou, pouco depois desenvolveu um câncer. Isso é muito comum hoje em dia, as pessoas falam sobre isso, né? Teve uma tristeza muito grande, porque baixou a imunidade. Por que baixou a imunidade? Estados enfermiços da alma. O que Emmanuel psicografou, o que Chico Xavier psicografou de Emmanuel, há 60 anos atrás, a medicina está mostrando hoje. Então diz uma frase da Dona Isabel que diz: estudar a doutrina espírita é evitar enfermidades da alma, porque nos ajuda a entender a vida, e entendendo a vida a gente enfrenta as adversidades, porque elas são inevitáveis. Quando Jesus falava assim, tendes fé, uma das passagens, ele queria, na verdade, fazer uma ligação daquela criatura com ele. Fazer aquela criatura imaginar o que seja fé. Não tão somente curá-la. Um dos exemplos mais extraordinários do Evangelho de Jesus, de cura, é da mulher que sangrava. A mulher tinha um problema de hemorragia há 12 anos, diz os Evangelhos, e ninguém havia conseguido curá-la. Mas ela tinha fé. Essa fé que nos conecta a algo superior não é uma atitude mística. Ela tinha certeza que se tocasse Jesus, ela seria curada. E Jesus, em meio à multidão, de repente ele pergunta, quem me tocou? Aí, apóstolo Pedro, ao lado de Jesus, né, na rua, dezenas, centenas de pessoas ao redor de Jesus, falou, Senhor, mas muitos estão ao seu redor. Aí Jesus fala assim, uma virtude saiu de mim. O que é essa virtude, se não é essa energia? Então vejam, a fé dessa mulher era tão grande que é a única passagem dos evangelhos que Jesus sequer viu a quem curou. Ele não direcionou a energia que curava para ela, porque ele sequer a viu. Ela atraiu para si a energia que cura de Jesus. Ele diz, uma virtude saiu de mim. Ela se apresenta e Jesus diz para ela, minha filha, tua fé te curou. É essa fé que a gente busca. Essa oração, a prece, é a manifestação dessa fé. Então a oração e a prece não pode ser aquela repetição de frases decoradas, mas é um sentimento que brota da alma de um filho falando com o pai, de um irmão falando com seu irmão mais velho, que é Jesus. Essa ligação que André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, chama de circuito mediúnico. É a vontade de apelo para ter uma vontade de resposta, nos traz cura, saúde, felicidade integral.